Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar aqui umas palavras da parte de Deus para o fortalecimento espiritual de cada um de nós. E essa palavra, irmãos, que até mesmo eu quero ler uma parte dela aqui para vocês, se encontra no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 17. E esse relato nos fala sobre o gigante Golias, quando ele desafia os israelitas. E esse relato, essas primeiras linhas nos falam que esse exército, tanto dos filisteus quanto os dos israelitas, um se acampou de um lado, no monte, e o povo de Israel, o exército de Israel no outro. E entre eles havia um vale, aonde durante 40 dias Golias saía ali e desafiava o povo de Israel. Mas o que eu quero chamar a atenção essa tarde de vocês era exatamente a questão da onde entra Davi. Porque cada vez que Golias saía e desafiava o exército de Israel, eles ficavam apavorados, loucos de medo, né? Até que aquele jovem chamado Davi chegou naquele local amando de seu pai. E aqui nos fala que Davi junta-se à tropa de Saul. E a partir do verso 12 nos diz assim que Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, ele ia e voltava ao acampamento, né? A Bíblia, a palavra, não nos relata precisamente quantas vezes ele fazia isso ou quantas vezes ele fez isso. Só relata que Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com seus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagará sobre a saúde de teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Então o pai de Davi mandava ele ir até o acampamento onde estavam os israelitas, sendo confrontados pelos filisteus. E Davi ia, para trazer também notícias sobre os seus irmãos, dos seus irmãos a seu pai. E aqui diz que eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu.
Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então, o rei Saul havia dito que quem conseguisse vencer aquele gigante chamado Golias, ele faria isso, Dará grandes riquezas a quem vencer, também daria a filha dele em casamento e isentaria de impostos em Israel a família de todo aquele que combatesse ali, lutasse contra Golias. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal descestes até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. E, irmãos, eu quero que vocês gravem bem essa frase, onde o irmão de Davi, ao ver ele ali, sentiu, aquela pitada também de ciúme, ou até mesmo, inveja de algo, alguma coisa que Davi até mesmo já estava, se sobressaindo sobre o demais, apesar de, ser o mais jovem deles. E olha só, ele disse: por que afinal descestes até aqui? Sendo que tinha sido Jessé, o pai deles, que havia mandado Davi até lá perguntar, levar algumas coisas, alguns mantimentos para eles e também saber como eles estavam. Então, Davi não estava ali, de qualquer jeito, não, estava cumprindo as ordens do seu pai. E aquele irmão, disse: por que afinal descestes até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Só que Davi replicou, que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou-o, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Quer dizer, já no coração de Davi já estava brotando aquela vontade de fazer alguma coisa, Só que ele estava se inteirando realmente da situação que estava acontecendo. Ele queria saber realmente o que estava acontecendo ali. Precisava ter certeza, E os que ouviram as palavras de Davi foram relatadas ao Saul. Então, quem ouviu Davi, falando, foram lá e contaram para Saul, que chamou, Davi à sua presença. E aqui tem um subtítulo, irmãos, que fala: Davi aceita o desafio filisteu. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu acho tão lindo a coragem dessa criatura, vamos dizer assim, dessa criatura, que eu não sei dizer com exatidão, e eu acredito que nem mesmo os maiores estudiosos da Bíblia poderiam relatar com toda a clareza de que idade tinha Davi aqui, mas muitos falam que era por volta de uns 17 anos, não sei, mas julgando que realmente fosse um jovem, olha só a coragem desse jovem. E Saul respondeu a Davi assim: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança.
Eu creio sim, irmãos, que muitas pessoas às vezes dizem, pelo fato de Saul ter dito isso, alegam que Davi ainda era uma criança. Mas eu acredito que não, né? Eu acredito que ele já era sim um jovem, né? Beirando de repente quase os 20 anos. Não sei, como eu disse, não sei precisar com exatidão, mas eu acredito sim que ele era bastante novo em idade. Então, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E eu vou me deter até aqui, irmãos, porque o final dessa história todos nós soubemos que Davi realmente conseguiu matar aquele gigante, jogou aquela pedrinha, né? Só que essa pedrinha não matou o gigante, ele apenas caiu. E aí Davi foi até ele, arrancou da própria espada desse Golias e o degolou. Mas o que eu quero trazer hoje aqui para vocês, irmãos, e eu peço que o Espírito Santo me direcione, porque agora há poucos dias me veio exatamente sobre esse leão e o urso feroz. Eu estava, geralmente, né, as coisas acontecem quando a gente está fazendo os serviços diários da casa, e eu estava lavando a minha louça, e Deus me trouxe à memória esse relato de Davi vencendo um leão e um urso. Porque muitas vezes as pessoas, elas não dão credibilidade umas às outras. As pessoas às vezes também julgam, muitas vezes pela aparência, principalmente quando uma pessoa, né, ou está muito sorridente, né, mas as pessoas não sabem as batalhas que uns e outros passam no seu dia a dia. Assim como Davi, irmãos, né, eu acredito que aqui nesse momento era um momento que ele estava, né, fazendo conhecida essa história, porque eu acredito sim que até então ele nunca havia comentado em relação a isso. Não tinha dito, olha, eu matei um leão, eu afugentei um urso, eu matei um urso, afugentei um leão. Ele não fez isso. E realmente era só os olhos de Deus que via essas coisas enquanto elas estavam acontecendo. E até mesmo porque eu vejo aqui uma preparação do Senhor em relação a Davi. Porque Davi, ele cuidava dessas ovelhas. E no momento que ele foi tentar se informar em relação às situações que estavam acontecendo naquele momento, de Golias enfrentando o exército de Deus, né? Ele se inquietou e foi perguntar aos demais o que estava acontecendo. Mas, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção, que até mesmo eu estava agora aqui na minha sala, e eu pedindo a confirmação de Deus para uma palavra para vocês. Eu pedindo, né, que Deus me confirmasse alguma palavra, se realmente fosse essa, para trazer para vocês. Porque, como eu disse muitas vezes, ninguém sabe o que as pessoas passam no seu dia a dia. As lutas, as batalhas, os leões e os ursos que elas têm que enfrentar todos os dias. E muitas vezes, olha só, irmãos, por isso que eu disse para vocês, o que... prestar atenção nessa frase, aonde um dos irmãos de Davi falou para ele, né? Por que afinal descestes até aqui e com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Poderiam até ser poucas ovelhas, mas Davi as amava a ponto de arriscar até mesmo a sua vida por amor àquelas ovelhas. Então aqui ele contou, quando foi chamado até a presença do rei Saul, ele contou esse relato para Saul,
que embora Saul estivesse naquele momento achando que ele era ainda imaturo, que ele era ainda muito criança comparado a Golias, que já era desde a juventude um guerreiro, né, treinado para as batalhas, só que Davi aí trouxe, né, à tona, né, revelou essas batalhas que ele já havia enfrentado, aonde só os olhos de Deus estavam sobre ele. E aí ele disse: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O que eu quero dizer para vocês hoje, irmãos? Que é exatamente muito que tem acontecido em relação às famílias, às nossas famílias. Porque o inimigo, ele tem tentado de todas as formas desestruturar, desestabilizar. E é começando nas famílias. E eu já falei para vocês em outras lives que, porque se ele conseguir desestruturar, se o inimigo conseguir desestabilizar a família, isso vai ter consequências lá dentro da igreja aonde nós congregamos. E eu chamo a atenção hoje de vocês aqui a respeito, né, desse cuidado de Davi em relação a essas poucas ovelhas. Não interessa, irmãos, se vocês são famílias em pouco número ou em maior número, né? Porque eu tenho visto muitos nas redes sociais também as pessoas dizerem assim, ó, irmãos, eu deixo bem claro que eu sou terminantemente contra quem fala esse tipo de coisa, que família, parente não é família, que parente não é família, que família é aqueles que procuram. Em partes eu posso até concordar, mas os nossos parentes são família, sim, são ovelhas de um rebanho. E a palavra também nos diz, irmãos, que a gente tem que cuidar da nossa família, porque muitos também sobem nos altares, falam aonde quer que vão, que o nosso primeiro ministério é a família. Só que depois, na primeira oportunidade, quando tem atritos com alguém da família, já logo dizem essa frase, né? Que parente não é família, que família é aqueles que procuram. Então, Deus, irmãos, me chamou a atenção com essa palavra, que nós temos que cuidar dos nossos familiares, sim, porque eles estão sendo atacados de todas as formas. E olha essa parte aonde diz que Davi disse: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. Então, irmãos, agora há poucos dias também nós estávamos fazendo uns estudos na carta de Paulo à igreja de Coríntios. E eu vi uma parte também que chamou muita atenção, porque as nossas lutas, irmãos, não são só externas, mas elas também são internas. Então, muitas vezes nós temos que lutar com leões e ursos, não só externamente, mas também interiormente. E é esse o cuidado que nós temos que ter. Lembrando mais uma vez que o nosso primeiro ministério começa na família. E por que na família? Porque se a família estiver desestabilizada, desestruturada, isso vai repercutir na igreja. E olha só, irmãos, que Davi aqui deixou claro que quando surgia um animal, seja um leão ou um urso, ele perseguia e atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E quantos nós estamos sendo capazes de fazer exatamente isso em relação às nossas famílias, a uns dos membros da nossa família? Quem está disposto a pelejar pelos outros? Quem está disposto a arriscar a sua vida pelos outros?
E lembrando que Davi também disse, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. Só que infelizmente também muitos estão sendo atacados. Não só vendo pessoas sendo atacadas, as ovelhinhas que estão sob o seu cuidado sendo atacadas, mas também estão sofrendo ataques. Irmãos, é preciso vigilância. É preciso, irmãos, nós estarmos vigilantes. Porque vocês não têm noção, irmãos, do que a guerra espiritual que estamos passando. A guerra espiritual que estamos vivendo. Muitas vezes, irmãos, não se detenham. Não é só aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas existem coisas também, as ocultas, as escondidas, e isso tem afetado vidas. Então é preciso reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas fragilidades e reconhecermos a dependência desse Deus. Porque Davi sabia que ele era dependente de Cristo. Por isso que até mesmo quando surgiu esse problema diante de todos, ele pôde encarar com coragem e ousadia, né? Coisas que muitos de nós estão sucumbindo em meio a essas batalhas. Mas não sabem que muitas vezes essas lutas no anonimato, essas lutas no secreto, não são para matar ninguém. Assim como não foi para matar Davi. Davi enfrentou, irmãos, por mais que muitas vezes ninguém estivesse sabendo que ele estava enfrentando aquilo, ninguém estivesse vendo que ele estava, enfrentando urso e leões, para defender as poucas ovelhas, como diz o seu irmão, mas ele estava ali defendendo, cuidando, com amor, com zelo. E com isso, Deus estava capacitando, mesmo que no anonimato. Por isso que eu falei, irmãos, esses dias me veio em mente exatamente essa questão, que muitos, às vezes, pelo fato de não estarem já fazendo as coisas, onde os outros estão vendo, eles já não querem mais passar por essas preparações. Então, por isso que o inimigo tem achado alvos fáceis para derrubar, para destruir, porque das lições do dia a dia eles não têm aprendido nada. Não têm aprendido nada. E nós precisamos aprender, assim como Davi aprendeu no dia a dia, servindo, cuidando aquelas poucas ovelhas. Mas ele foi se fortalecendo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E vale lembrar que, naquela época, eles ainda lutavam contra a carne e o sangue. Mas hoje nós lutamos contra as potestades, contra os principados. E isso requer uma força, irmãos. Não é aqui do braço, não. É uma força espiritual que somente Deus pode nos dar. Somente Deus pode nos dar. Um dia eu falei para vocês sobre esse verso que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E o que deixa Deus alegre? Não é nós fazermos a sua vontade, cumprirmos a sua palavra na totalidade? E quando a gente faz isso, ele se alegra e a alegria dele emana, irradia sobre nós essa força. E a gente tem força para lutar contra todos esses leões, todos esses ursos, mesmo que no anonimato, mesmo que ninguém esteja vendo. E aí, quando surgir problemas maiores, nós teremos a força emocional, o equilíbrio emocional para fazer o que deve ser feito. Então, irmãos, cuidem das poucas ovelhas que vocês têm. Cuidem da família de vocês. Cuidem da casa de vocês, do esposo, da esposa, dos filhos, netos, quem já tem, sobrinhos, primos, tios, toda a parentela, porque os parentes são família sim, sejam eles em grande número ou não, seja eles problemático ou não, mas é o teu ministério e começa por aí. O momento que tu virás costa para essas poucas ou muitas ovelhas que Deus colocou diante de ti, você vai estar negando a tua fé. Aí não vai querer adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder os teus familiares, perder aqueles que têm laços consanguíneos contigo.
Eu sei que muitas vezes, irmãos, eu até digo para Deus, Senhor, eu já oro dessa forma. Senhor, né, todos aqueles que têm laços consanguíneos comigo, seja para o lado do meu pai, seja para o lado da minha mãe, até mesmo, né, por parte do meu esposo também, porque ele é carne da minha carne, coloco todos eles nas tuas mãos, porque às vezes fica difícil nós citarmos nome por nome, mas Deus sabe quem eles são, e nós precisamos fazer isso, e de uma maneira ou de outra, de longe ou de perto, interceder em favor deles, cuidar eles, porque eles também são alvos desses leões, eles são alvos desses ursos, e nós precisamos ter o cuidado, não negligenciar nesses cuidados. E também lembrar que não enfrentamos só esses problemas exteriores, mas também contra nós mesmos, assim como Davi muitas vezes tinha aqueles leões e ursos atacando, vindo contra a sua própria vida. Mas o que a palavra nos diz, né? Que ele falou, olha só, esse vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. Então essas situações que muitas vezes eu e vocês passamos, que parece que não vai ter fim, parece que vai nos derrubar, são os leões e os ursos que enfrentamos. Mas nós temos que fazer como Davi, né? Agarrar pela juba e o vencer. Em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Então é essa palavra, irmão, que eu trago para vocês. Seja muitos parentes que vocês têm ou poucos, olhe para eles a partir de hoje como ovelhas que fazem parte de um rebanho que Deus colocou diante de ti para você cuidar. Que é através dessas experiências que você terá, ajudando eles, mesmo que, como eu digo, no anonimato, porque muitas vezes as pessoas nem sabem. As pessoas, outras pessoas, seja onde você trabalha ou seja onde você congrega, às vezes nem fica sabendo, porque são casos familiares, mas você está ali lutando, pelejando, cuidando daquilo que está ao teu alcance. Por isso que eu concordo, né? Que realmente o primeiro ministério é na nossa família. E isso, irmãos, mais uma vez eu lembro que não se trata só aqui, por exemplo, eu da minha casa, meu esposo, minha filha, meu filho, meu neto, não se trata só deles. Porque eu também tenho familiares, e não é como muitos dizem que parente não é família, só porque muitas vezes os parentes não procuram. Mas realmente, irmãos, tem coisas que às vezes foge do nosso alcance, foge do nosso controle, principalmente as visitações em relação aos parentes. E até porque nem todos muitas vezes moram na mesma cidade. Mas hoje, como eu disse, tem celular, tem esses meios de comunicação que a gente pode, né, ter aquele cuidado, aquele zelo especial, mandar um alô, mandar, né, uma live de pregação. É isso aí, irmãos, não tem grupos de famílias? Coloquem, cuidem desse rebanho, tenham amor por esse rebanho, orem por eles, vão colocando as lives de oração, lives de pregação, para que eles possam ouvir, porque eu tenho certeza que Deus, né, tocará no coração de cada um para ouvir a mensagem, e Deus vai falar profundamente no coração de cada um, e muitas vezes até mesmo vai quebrar barreiras entre um parente e outro, desses que às vezes ficam bicudinho uns com os outros, brabo, e aí já começam a se ofender e dizer que parente não é família, que família é quem visita, já quebram-se essas barreiras. Quando daí aquela pessoa vê que você não está pagando mal com o mal, mas você está vencendo o mal com o bem, intercedendo por eles, orando por eles, se preocupando com a salvação deles. Então, Davi se preocupava com as poucas ovelhas e as livrava, muitas vezes, de dentro da boca, né, desses animais ferozes. E você, o que tem feito para as ovelhas que Deus colocou nas tuas mãos, né, nessa vida diária, cotidiana, que todos nós passamos? O que você tem feito? Sem se descuidar de você mesmo, irmãos. Porque, como eu disse para vocês, os dias realmente estão terríveis, estão cruéis, estão difíceis, que a gente sente o peso do mundo espiritual sugando as nossas forças. Mas todos nós, independente de tamanho, independente de força física, independente de
prática religiosa, independente de cor, independente de qualquer coisa, todos nós enfrentamos problemas externos e internos. Então nós temos que estar vigiando em relação a isso e não deixar que esse peso espiritual que todos nós estamos sentindo, até mesmo aqueles que não costumam jejuar e orar, muitas vezes sentem o peso no ar, sentem que está acontecendo alguma coisa estranha. Mas vale lembrar, irmãos, que o inimigo, ele sabe que a hora dele está chegando, porque ele já foi condenado. É como alguém que recebe uma sentença de morte, mas só está esperando o dia, né, que vai ser realizado essa sentença. Então ele já sabe que está chegando a hora dele e o que ele quer é exatamente isso que eu falei: arrebatar ovelhas, estraçalhar ovelhas, dividir casas, dividir famílias, para que isso repercute dentro das igrejas e as pessoas não consigam mais se entender. Porque uma pessoa que não consegue se entender com seus próprios familiares de sangue, dificilmente vai conseguir, né, ter realmente um bom convívio com pessoas que não têm laços consanguíneos. Apesar de que tem-se as exceções, que muitas vezes tem alguns de fora que parece que, né, se dão melhores do que os parentes, mas isso não significa que devemos virar as costas para os parentes. Não significa que devemos deixar os familiares de lado, mas nos preocuparmos sim com a saúde espiritual de cada um deles, porque é assim que a obra de Deus avança, é assim que a obra de Deus progride. Irmãos, tem pessoas que reclamam muito para Deus. Ah, Senhor, quando que vai chegar o meu momento? Quando, Senhor, que eu vou ser, né, reconhecido? Quando que vão ser me dado o devido reconhecimento? Tem pessoas que falam isso, mas não se esquecem, irmãos, que os olhos de Deus já estão sobre vocês. Já estão vendo tudo o que acontece na vida diária e cotidiana de vocês. Porque aquele mesmo Deus que via todas as coisas acontecendo a Davi, mesmo no secreto, mesmo no anonimato, ele também está com seus olhos sobre mim e você. Então continuem perseverando, lutando, assim como Davi lutou. E quando chegou para ser o momento dele de ser colocado, né, honrado diante de todo o exército de Israel, Deus preparou o momento e fez até mesmo com que o seu pai mandasse ele até o campo de batalha ver como é que estavam os seus irmãos. Ali ele viu o momento, né, e Deus já instigando ele, porque coragem não lhe faltava, porque ele aprendeu com as lições diárias que ele passava com as ovelhas. Então ele foi até aquele homem, né, intitulado de gigante Golias, e conseguiu vencer. Então assim seremos eu e você, é eu e você. Mas Deus prepara, irmãos, o momento até mesmo para que ninguém venha se orgulhar, para que ninguém venha se vangloriar. Mas existem etapas na nossa vida que precisam ser respeitadas. Não adianta, por exemplo, se Davi já quisesse de uma hora para outra já, né, se colocar lá, ia passar vergonha, né? Assim como seus próprios irmãos estavam ali, né? Aparentemente, aos olhos humanos, eles estavam preparados porque já haviam, né, enfrentado outras batalhas. No entanto, né, quando surgiu essa questão, diante de todo o povo, o exército inimigo, os filisteus, tanto quanto o povo de Israel, eles ficaram envergonhados, né? Então, olha só o que Deus faz para aquele que não pula etapas. Olha como Deus peleja e estabiliza e fortifica aquele que aceita muitas vezes ficar cuidando daquelas pouquinhas ovelhas, mas cuidando com zelo, cuidando com amor, cuidando com prioridade, dando prioridade para aquilo ali. Porque a palavra nos diz que Davi ia até o acampamento e voltava e continuava a cuidar. Ele jamais virou as costas para aquelas
poucas ovelhas, como diz o irmão dele para ele, né? Numa forma de humilhá-lo. Quantas vezes também a gente ouve palavras num sentido de humilhação, né? Que, porque a fulana não faz isso, o ciclano não está fazendo isso, mas aí logo já vem o julgamento, como os amigos de Jó, né? Que achavam que ele estava passando por todo aquele momento por conta de pecados, ou até mesmo pecados escondidos, e não tinha nada a ver com isso, né, irmãos? Então nós temos que ter esse cuidado, de não falarmos uns dos outros, estarmos sempre unidos em espírito de oração, intercedendo pelos nossos familiares, pelas nossas parentelas, seja, né, de segundo grau, como a gente diz, ou os mais chegados, mas que estejamos cuidando com zelo, porque isso vai ter uma repercussão na igreja, irmãos. Vai ter. Olha, mais uma vez eu falo de Davi. Por mais que alguém diga, mas Marta, ele estava cuidando de animais, mas era uma preparação, irmãos. E hoje, no sentido espiritual, nós sabemos muito bem o que isso significa. Nós soubemos entender o que isso significa. Eu, pelo menos, irmãos, eu entendi o que isso significa. E eu não vou mais negligenciar de forma alguma em relação aos meus familiares, seja eles mais próximos ou, né, uma parentela de segundo, terceiro grau, né? Mas quando tem laços consanguíneos conosco, nós temos que orar e nos importar sim, e não dizer que eles não são família. Eles são família sim, e devemos orar por cada um deles. Eu tenho certeza, irmãos, que através dessa palavra vocês vão entender o que o Espírito Santo está falando aos corações. É esse o cuidado que nós devemos ter. E não se desesperar, porque muitas vezes não acontece no momento exato que nós queremos. Mas tudo tem um tempo, e o que nós não podemos fazer é deixar de perseverar. Nós temos que perseverar, lutar contra até mesmo essas nossas fragilidades, essas nossas fraquezas, porque nenhum de nós, irmãos, preste atenção, nenhum de nós está livre, nenhum de nós está isento de passar por algo, alguma coisa. Nenhum de nós. Se vocês olharem e forem estudar as escrituras, vocês vão ver que nenhum dessas pessoas que foram narrados aqui, nenhum deles passou isento, livres de alguma coisa. Sempre vai ter algo, alguma coisa para tentar nos tirar do foco, para tentar nos desestabilizar. Não é diferente, irmãos, daquela época até hoje. Essas coisas acontecem e Deus muitas vezes permite que essas coisas aconteçam conosco, mas não é para nós ceder, não é para nós fraquejar, né? Olha só, hoje mesmo quando eu estava pensando sobre isso, me veio mais uma vez o relato de José. Irmãos, ele estava ali, como dizem muitos, assim, ó, com a faca e o queijo na mão. Ele estava com a faca e o queijo na mão. Pelo menos eu penso, irmãos, que naquele momento, quando a mulher de Potifar foi se oferecer para ele, eu creio que não tinha olhos olhando, até mesmo porque a mulher, a esposa de Potifar, sabia muito bem das consequências que tinha contra mulheres que adulteravam. Então ela sabia que tinha consequências. Então certamente ela foi, né, na camuflas, escondidas, né, como uma serpente. Mas o que José fez? Como eu disse, ele estaria com a faca e o queijo na mão. Poxa, Potifar me colocou, né, a casa dele sobre os meus cuidados, sobre as minhas mãos. Eu tenho autoridade aqui dentro. Então, se ela tá vindo, né, vou pegar, vou aproveitar. Ninguém tá vendo mesmo e ela não vai falar depois para ninguém. Porém, José sabia que os olhos do Senhor estavam sobre ele. Por mais que o Potifar não estivesse ali naquele momento, por mais que não tivesse outro serviçal ali naquele momento, mas José sabia que por mais que ele fraquejasse naquele momento, os olhos do Senhor estariam sobre ele. Então o prato foi servido, o prato foi ofertado àquele homem, mas o que ele disse? Não, e fugiu, porque tem coisas, irmãos, como uma vez eu ouvi um irmão pregar sobre isso e concordei.
né? Porque até então, às vezes, a gente não se coloca no lugar de José. E nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas e tentar pensar da maneira que eles pensaram naquele momento. Eu acredito sim que José, porque aqueles homens que tinham poder no passado, eles não casavam com qualquer uma, não. Eram as mais bonitas, as mulheres mais belas, eles pegavam para eles. Eles casavam. Tanto que, né, Sara também foi desejada por 2 deles lá. Então, eles escolhiam as mais belas. Então, eu acredito que essa esposa de Potifar era muito bonita. Então, vocês imaginam um rapaz novo, né? Naquele lugar, só ele, abandonado, sofreu tudo que sofreu. Poderia ter pensado, eu vou arranjar um consolo nos braços dessa mulher, já que ela está se oferecendo. Mas ele não fez isso, irmãos. Ele poderia ter sentido o coraçãozinho palpitar. Nossa, que mulher linda, meu Deus. Mas eu acredito que naquele momento ele disse, Senhor, me ajuda, que eu não caia nessa tentação. E ó, fugiu. Então tem coisas que nós temos que fugir. Porque por mais que ninguém esteja olhando, Deus está contemplando todas as nossas ações e reações mediante essas dificuldades. E por que eu estou falando isso? Porque também não é diferente das situações que Davi passava em relação às ovelhas, quando elas eram atacadas por ursos, por leões e até mesmo contra ele, né? Então, os olhos do Senhor estavam vendo, apesar de que às vezes tem situações um pouco diferentes, porque na questão de Davi, nesse momento que ele estava ali lutando contra o leão, contra o urso, ele poderia dizer, eu vou deixar que esses ursos aí, esses leões matem essas ovelhas. Meu pai não está vendo mesmo, ninguém está vendo. Acha que eu vou me arriscar por isso? Não. Deus está vendo. Eu sei que Deus está me vendo. E se foi o meu pai colocou sobre a minha responsabilidade essas ovelhas, por mais que sejam poucas ou muitas, eu vou cuidar com amor e zelo. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês estão entendendo a palavra. Que os olhos do Senhor estão sobre todas as atitudes de vocês e em todas as situações, sejam elas favoráveis ou não. Então não adianta depois vocês falarem, reclamarem de algo ou alguma coisa, porque nada fica no oculto que não seja revelado. Nada fica. Tudo é trazido à luz. E tem coisas, irmãos, que Deus vai trazer à luz, está trazendo à luz, na verdade, todos os dias de algo, alguém ou alguma coisa. Isso não para envergonhar as pessoas, para humilhar as pessoas, mas que isso sirva de lição para aqueles que estão olhando, que estão vendo, atento a tudo e qualquer coisa, para saber que nada fica impune, nada passa ileso. Assim como Deus honra quem merece honra e coloca em lugar de destaque, porque suportou as adversidades, porque lutou com integridade contra urso, contra leão, mas fez o que era certo a se fazer, assim como seus olhos estão sobre todas aquelas tentações que muitas vezes eles permitem, né, nós passarmos para ver se nós vamos pegar ou não, se nós vamos resistir ou não. E tudo que está no secreto, ele faz vir à tona, dá honra a quem tem honra e traz à tona os segredos mais ocultos dos seres humanos. Deixa a luz do dia. Então faça como esses 2 exemplos, independente da situação que tu passe, independente do que você está passando. Porque eu vejo, irmãos, hoje as lutas, as batalhas como ursos e leões. E tem uns que nós temos que vencer, porque vem sobre nós, e nós temos que pegar pela juba e matar. Mas tem outras situações que nós temos que retirar as pessoas de dentro da boca desses animais ferozes. Mas nós temos que fazer, mais uma vez eu repito, com autoridade, dando prioridade para as almas e a nossa própria também. Porque não adiantaria também ganharmos o mundo e perdermos a nossa salvação.
Então, irmãos, é essa palavra que eu tenho para vocês. E eu espero de coração que todos vocês recebam como da parte de Deus, porque eu de mim nada tenho. E toda palavra, irmãos, que Ele me traz, eu não trago só para vocês, eu trago para mim também. Eu disse para as irmãs até quarta-feira no programa, eu disse, essa palavra é todinha para mim. Porque muitas vezes as pessoas dizem essa palavra para o fulano, essa palavra para o beltrano, mas nunca é para si. Eu já faço ao contrário, eu digo que essa palavra é todinha para mim. E isso faz com que eu preste mais atenção na minha família, ore mais pelos meus parentes, vigie mais em relação ao que acontece à minha volta, né? Porque assim, eu repito, assim como nós temos que livrar, ajudar muitas pessoas, nós também temos que muitas vezes fazer como José, né? Fugir, pegar o leão pela juba como Davi, né? Estraçalhar, porque de uma certa forma foi o que José fez, né? Pegou o que estava agindo ali naquela mulher pela juba e venceu. Saiu, ó, correndo. Então, irmãos, é essa palavra que eu tenho para vocês. E eu quero fazer agora uma oração aqui por vocês e todos aqueles pedidos de oração também. Eu sempre coloco, irmãos, às vezes a gente não liga a câmera para fazer, mas eu sempre coloco os pedidos dos grupos de oração, levo tudo a Deus, que às vezes realmente fica difícil nós falarmos nome por nome, a não ser que muitas vezes as pessoas venham no privado e nos peçam em especial, mas quando é em grupos assim, fica difícil nós lembrarmos nome por nome, mas eu coloco todos eles diante de Deus, porque eu sei que Deus está ouvindo. Então, irmãos, é essa palavra que eu digo para vocês. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, agora nesse momento, Pai, coloco todos esses ouvintes nas tuas mãos e também a minha vida diante de ti. Pai, te peço, continue nos fortalecendo, Pai, através da tua palavra. E que a gente aprenda, Pai, com todos esses ensinamentos, com todos esses relatos que nos foi deixado, para que nós aprendêssemos através dele, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, porque são batalhas tremendas que enfrentamos no nosso dia a dia, quando não é leões e ursos tentando devorar aqueles a quem nós amamos, é contra nós mesmos que eles avançam. Mas, Pai, nos dê força, nos dê equilíbrio emocional que nós estamos necessitando. E a sensibilidade, Pai, eu sempre te peço isso, a sensibilidade para ouvir a tua voz, para ouvirmos a tua voz, porque dói no coração da gente quando a gente olha essas pessoas ao nosso redor e a gente vê que falta tão pouco para eles alcançarem a vitória, mas ao invés deles enfrentar muitas vezes os problemas de cabeça erguida, muitas vezes eles se deixam, né, até mesmo entrarem na boca desses leões e desses ursos. Pai, mas eu te peço, dê a força a qual eles necessitam também para lutar com o mesmo afinco. Dê a eles o equilíbrio emocional a qual eles necessitam, Pai, para se manter firmes diante dessas batalhas, diante desses problemas. Pai, eu te peço, independente da pessoa que for escutar ou já está escutando essa mensagem, mas que eles possam, né, deixar essa palavra penetrar no coração e a partir de hoje serem pessoas diferentes em relação a tudo a que eles enfrentam. Que não fiquem mais reclamando e murmurando, até mesmo pessoas, Pai, que conhecem o teu evangelho. Às vezes ficam brigando por pouca coisa, por pequenos atritos, por pequenos desentendimentos, ao invés de lutar juntos contra o que realmente interessa nós lutarmos, mas eles estão brigando entre si e às vezes esperando reconhecimento, esperando algo, alguma coisa do homem, mas não é do homem que nós temos que esperar. É de ti, Pai, que vem a recompensa. Assim como o Senhor recompensou no momento certo, na hora certa, os teus servos, até mesmo a qual eu citei o nome aqui hoje na live, em relação a José, em relação a Davi. Por mais que muitas coisas, muitas batalhas, muitos leões, muitos ursos, eles tiveram que enfrentar dia após dia, mas cada um à sua maneira eles conseguiram vencer.
E por mais que muitas vezes os olhos das pessoas não estivessem sobre eles, mas eles sabiam que os seus olhos estavam sobre ele, quer sobre as questões boas ou quer nos momentos ruins, mas os seus olhos estavam ali sobre eles. E eles não fraquejaram, eles lutaram, Pai. Então, por isso que eu peço, Pai, esse mesmo equilíbrio, essa mesma força, essa mesma sensibilidade para ouvir a tua voz, eu te peço, Pai, que estava sobre José e Davi, que estejam sobre essas pessoas, Pai, não só no dia de hoje, mas a partir de hoje, todos os dias, sobre a vida deles, para que eles consigam, Pai, e não mais entrar em marasmos espirituais, que é isso que nós temos sentido, marasmos espirituais nas pessoas. E umas com aquilo que estão deixando influenciá-las, puxando umas às outras para a cova. Mas eu te peço, Pai, desate esses nós no mundo espiritual, rasgue com as tuas próprias mãos essas redes, esses emaranhados de problemas que o inimigo lançou sobre a vida deles e eles não conseguem sair. Que seja agora, Pai, no teu santo nome, no nome santo do seu Filho Jesus, rasgado todas essas redes de cima dessas pessoas. Que seja desatados nós, que seja quebrado as correntes, para que eles possam enxergar a glória do teu evangelho e assim compreender e praticar em todas as questões das suas vidas. Não negligenciando, seja quem for as pessoas que estão ao redor deles, muito ou poucos, ou até mesmo sobre eles. Porque as nossas lutas, sim, são internas e externas. Mas se o Senhor estiver conosco, nós, nos passando as estratégias de batalhas, nós seremos mais do que vencedores. Eu te peço, Pai, dê essa compreensão a todos eles. Dê-nos, como eu digo, essa injeção de ânimo que vem da tua palavra, para que a gente se levante fortes e corajosos e fazer o que deve ser feito. E mais uma vez eu digo, Pai, não interessa se na frente dos olhos de quem quer que seja ou quando estamos sozinhos, mas que a gente faça as coisas certas. Porque os teus olhos estão sobre cada um de nós, dia e noite. Pai, eu te coloco essa oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor está agindo sobre as nossas vidas. O Senhor sabe o quanto necessitamos de Ti. O Senhor sabe, Pai, o quanto o inimigo tem lutado ferozmente sobre cada um de nós. Mas continue nos passando as estratégias de batalha. Continue, Pai, estamos aqui prontos a te obedecer e transforma-nos de dentro para fora e perdoa-nos, Pai, todas as nossas iniquidades, transgressões, toda e qualquer falha, Pai, do que a gente fez ou deixou de fazer diante de Ti, nos perdoa. Pai, eu te coloco essa oração nas Tuas mãos. E aonde haja algum enfermo que seja curado em nome de Jesus, aonde haja alguém, Pai, precisando da libertação, porque mais uma vez eu digo, Pai, é triste ver o que o inimigo está fazendo nas pessoas, porque às vezes elas se detêm apenas nas drogas que a gente costuma dizer, cocaína, maconha, esse tipo de coisa. Mas se esquecem também que agora o inimigo tem usado os remédios para viciar as pessoas e está fazendo muitos até mesmo perderem o juízo. Pai, por favor, Pai, eu te peço que haja libertação dessas almas, que caia por terra esses espíritos imundos que têm causado a destruição do corpo, da mente do ser humano, que caia por terra em nome de Jesus. Eu te coloco, Pai, essa oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor está me ouvindo, crendo que o Senhor está recebendo, que haja libertação, que haja
cura, que haja transformação de vida, em nome de Jesus, e para honra e glória tua, papai. Eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Irmãos, não se descuidem. Eu tenho certeza, irmãos, que às vezes eu falo também umas coisas que no momento eu não entendo. Eu estou sendo sincera com vocês. Tem coisas que às vezes no momento eu falo, mas eu não entendo. Mas depois eu sempre volto a escutar as coisas e Deus me faz compreender. E tem coisas que não cabe a mim também entender o porquê que eu estou dizendo aquilo, mas Deus sabe aonde aquela palavra vai chegar, e a pessoa que receber e for para ela, ela vai entender, porque é assim que o Espírito Santo faz. Então eu entrego essas palavras, irmãos, no nome santo e poderoso de Jesus, e que haja amor, união entre nós, e cuidado, vigilância, vigiai e orai, para que não entreides em tentação, porque o espírito está pronto, mas infelizmente a carne é fraca. Então vigiai e orai.